Você não sabe quem são as pessoas que estão programando todas essas inteligências artificiais que eu mostrei para você. Eu conheço um ou outro cientista porque a gente acaba se correspondendo com alguns deles, mas eu não conheço todos. Você conhece até o CEO da empresa, que não é o cara que programou, por exemplo, do chat GPT-3. Você conhece o Elon Musk, mas não é ele que faz. São uma série de engenheiros do MIT, de Stanford, etc., que trabalham para ele. E ele consegue fazer a sinergia de todo esse pessoal. É a mesma coisa que a gente precisa fazer. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está em mais um NEcast, o Negócio Efetivo Podcast. O podcast para você que gera o próprio dinheiro, o podcast para você que empreende, para você que busca meios por conta própria para gerar o seu futuro, gerar o seu sustento. E o papo de hoje está imperdível. Se eu fosse você, eu ficaria até o final, que a gente tem muita coisa para falar sobre inteligência artificial. Será que no futuro nós vamos ter uma Skynet, assim como nós vimos no filme de Arnold Schwarzenegger? Será que no futuro os humanos serão escravos das máquinas? Será que isso pode acontecer num curto prazo, em 30, 20, 50 anos? É disso que nós vamos falar hoje, principalmente o impacto disso na vida dos humanos e no mundo do trabalho. O meu convidado de hoje é o matemático, empresário. Ele trabalhou no MIT, nos Estados Unidos. Ele trabalhou também em diversas organizações internacionais, sabe tudo e mais um pouco dessa questão aí de inteligência artificial, e nós vamos bater um papo hoje, não saia daí. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar a sua agenda para falarmos sobre esse tema tão importante, mas eu gostaria que você complementasse a sua apresentação. O que eu não falei sobre você? Não, o que você falou é bastante suficiente, eu diria assim. E agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, Cido, realmente é fantástico. Eu conheço e acompanho o seu podcast e eu acredito que vão ter uma série de temas que nós vamos falar, seja no mundo científico, seja no mundo de negócios, que vão ajudar bastante as pessoas com relação ao momento que nós estamos passando. Que eu reputaria que é exatamente do momento em que surgiu o homem na Terra. E é disso que nós vamos falar, sobre a inteligência artificial, os impactos para todos nós que estamos utilizando ou sendo subservientes a ela. Bom, então para começar aí para um público que não é técnico, como é que você descreveria a inteligência artificial e a sua aplicação, as suas aplicações nos negócios? Para um público assim que é um usuário ou às vezes nem um hard user de tecnologia. A inteligência artificial, basicamente, ela se estrutura em grandes volumes de dados, dados massivos. A partir daí, a gente tenta encontrar modelos analógicos que possam corresponder com uma realidade. Por exemplo, eu tenho dentro de uma mesa bananas e macacos, e eu preciso separar esses dados, bananas e macacos. Então, é isso que a inteligência artificial faz com uma rapidez muito grande, através de uma programação. Essa programação é numa linguagem, porque o computador não fala, então chama-se linguagem natural. E essa linguagem, a mais famosa de todas e mais fácil de se trabalhar, é a Python, ao ponto de que as pessoas que estão com 14, 15 anos dentro das escolas boas, aí, como nós temos aqui várias na região, já conseguem programar em Python. Esse é o princípio da inteligência artificial. É para isso que ela serve, para trabalhar com volumes massivos e dar respostas rápidas. Então assim, ela lida com volume massivo de informações, de dados. Exato. E ela consegue analisar tudo isso e dar respostas rápidas. A gente, comparando um pouquinho, Eduardo, o nosso cérebro, a nossa mente, né? A gente tem muita questão de tomar decisões
baseado no que a gente sabe, no que a gente leu, no que a gente viveu, no que contaram para gente, né? E muitas vezes essas decisões ainda são influenciadas pelo ambiente, pelo momento com quem nós estamos, né? Então, nesse sentido, você poderia dar um exemplo concreto de como a inteligência artificial generativa, aliás, queria que depois você explicasse o que é generativa, tem sido usado para beneficiar as médias e pequenas empresas hoje em dia? A inteligência artificial generativa, ela é o último estágio que ainda está em andamento da inteligência artificial. Nós temos hoje um plantel de 143 inteligências artificiais generativas. A maioria das pessoas conhece só o GPT-3, mas existem muitas outras. E qual o trabalho dela? O trabalho dela é que os dados já estão pré-treinados. Então, por exemplo, a inteligência artificial de Stanford, que tem 8 bilhões de dados, ela tem 3 trilhões de dados treinados. E eu posso mostrar aqui, passar aqui a imagem para vocês poderem ter uma ideia disso. Aqui são as inteligências artificiais, ok? E aqui nós temos o número de parâmetros, que são livros, que são Wikipedia, são todas as informações que são embarcadas, e aí se faz as perguntas, ela vai aprendendo e vai convergindo, porque nem sempre você consegue convergência no primeiro momento, principalmente se for num assunto muito diferenciado que ela não está acostumada a trabalhar. Mas quando são assuntos que ela está acostumada a trabalhar, ela vai te dar uma resposta muito mais rápida. E aqui estão várias. Aqui na tela nós estamos vendo o que exatamente? Então, explica aqui pra são gente. os modelos de inteligência artificial. Nós estamos gravando essa tela? O pessoal está acompanhando? Beleza. Tá. Vamos ver então. Olha aqui, GPT-3 está aqui em 149. A primeira delas está aqui, que é a próxima, são as próximas, né? GPT-5, Gemini, Claude Nest e GT3PO, da OpenAI. O que to be announced, ainda não foi anunciada. Mas vejam aqui, essa aqui da Universidade de Stanford. Ela tem os parâmetros treinados, 8,3 bilhões de parâmetros, tá? E ela foi treinada 1 trilhão de vezes com esses parâmetros. Por isso que é tão importante o treinamento da máquina, para poder dar convergência. Porque no final do dia, o que acontece? A máquina, ela trabalha com algoritmos. Algoritmos são funções determinísticas. Como assim? Um bolo é um algoritmo. Você tem uma receita, você tem um script e ali você faz um bolo de chocolate. E é óbvio, quanto mais você fizer esse bolo de chocolate, melhor ele vai ficar com o tempo. Mas é um modelo fechado. O ser humano, ele pensa como um modelo aberto. Essa é a diferença. Por isso que tem que treinar bem as máquinas. E de vez em quando ela pode realmente vir com uma resposta que não tem absolutamente nada a ver com a pergunta que você faz. Entendi. Essa é a generativa. E ela tem uma função discriminatória. Ou seja, o generativo é o seguinte, eu quero gravar a minha voz e quero gerar pela máquina uma voz parecida com a minha, para que eu não precise mais falar. Eu simplesmente escrevo o texto e ela lê. Pois a generativa, ela tem essa função. E ela pega essa amostra que vai da minha voz, que são 4, 5, 10 mil arquivos que eu grave, e ela vai tentar, através de um filtro discriminatório, convergir para a minha voz. Até o momento que eu não preciso mais falar, qualquer texto vai ser lido pela inteligência artificial. Esse é um exemplo nós temos o Midjourney, assim por diante. Só que o problema maior da inteligência artificial é que ela é baseada num modelo limítrofe, fechado. Então, eu posso pegar uma pintura, pedir para ela desenhar uma pintura igual a de Van Gogh, ela vai aprendendo, até uma hora que fica, você não consegue dizer qual que é a verdadeira, qual é a falsa, só que ela não consegue criar um novo Van Gogh. Entendi. Ela não consegue criar um novo pintor. Então, você fica limitado àquele conhecimento. Ou seja, ela trabalha a partir do conhecimento já disponível, que é imputado nela. Eduardo, vamos pensar o seguinte, na pequena e na média empresa, qual é o impacto prático que você vê no curto e no médio prazo dessas novas tecnologias em mercados específicos ou para o pequeno e médio empresário? Porque quando nós falamos de pequeno e médio empresário, nós estamos falando de um universo gigantesco de pessoas, né? Então as grandes corporações já estão olhando para a inteligência artificial, talvez até antes dela ser
aberta ao público, né? Mas a grande maioria das pequenas e médias empresas ainda não digeriu direito isso. Então, que tipo de impacto você vê hoje no mercado profissional, no mercado de trabalho dessas novas tecnologias? Bom, o mais importante disso tudo é que nós estamos no momento dos 3Ds: desmonetização, democratização e desmaterialização. Peraí, E o... pera. Tá. Nós estamos no momento dos 3Ds, que é desmonetização, democratização e Materialização. desmaterialização. O que seria isto na prática? Na prática é o seguinte: o grande problema do digital, quando você sai do analógico para o digital, acontece esses 3Ds, como eu acabei de falar. E o que é isso? Eu vou dar um exemplo bem contundente. Antigamente, você tinha uma Blockbuster, você ia lá, pegava o filme. Aí uma empresa chamada Netflix falou: não, você não precisa pegar o filme, eu te mando para sua casa. Ok? Já desmaterializou a logística de ter que buscar e devolver. Depois você põe numa caixa de correio e eu recebo. Isso é nos Estados Unidos. Aí a Netflix começou a colocar numa plataforma uma série de filmes. Até o momento que hoje a Netflix, Paramount e uma série de outras empresas, você não precisa ir no cinema, você pode cortar o filme a hora que você quer. Então você desmaterializou, porque você não precisa mais ir no cinema. Democratizou, porque uma taxa muito baixa, você vê dezenas e dezenas de filmes. E você desmonetizou, porque é muito barato. Então esses são os 3Ds que acontecem. E o problema para pequena e média empresa é que se ela não encontrar um nicho de mercado em que ela possa ser um plugin ou que ela possa fornecer dados para uma inteligência maior ou por um grupo de inteligências maiores, ele vai sair do mercado. Basta dizer o seguinte, por exemplo, nuvens. Quantas nuvens nós temos hoje no mundo? Só 3. Não é? A Microsoft com a Azure, a Oracle e a Amazon. E cadê a quarta? Não existe. A Google, né? A Google tem a Amazon, a Google Cloud. Ela tem a Google Cloud, mas a Google Cloud está mais voltada para poder desenvolver soluções dentro da área de desenvolvimento de engenharia de software. Então, você tem lá o GitHub, você tem uma série de soluções que estão ligadas, tem o TensorFlow, que é uma biblioteca que você pode trabalhar para fazer desenvolvimentos. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: as empresas estão se concentrando. E se você não for um plugin, não funciona. É o caso do Cubo, do Banco Itaú. Lá tem uma série de startups. O que é um plugin na face, assim? Só para as pessoas entenderem, né? Como é que a empresa pode se tornar um plugin nesse exemplo, onde, apesar de muitas informações já estarem disponíveis na inteligência artificial, ela ainda consegue agregar valor. Uma coisa que eu sempre digo é que, se a inteligência artificial tem todas as respostas, nós vamos precisar de pessoas que saibam fazer as perguntas certas. Sim, exatamente. É um dos lados da filosofia digital em que você chama-se lógica erotética. A lógica erotética, ela foi criada para definir como você faz perguntas e como você faz a pergunta da pergunta que você fez. E com isso você consegue obter a resposta que você precisa. Perfeito, perfeito. E aí, essa empresa, ela precisa se tornar, ela precisa encontrar uma maneira de agregar valor, apesar de todo esse cenário onde muitas coisas que ela fazia antes, que ela entregava antes, por exemplo, a área de jornalismo, a área de advocacia, muitas áreas, eles já entregam, às vezes, um conteúdo muito mais rápido, com muito mais precisão, do que o profissional escrevendo ali. Exatamente, porque você pode montar uma plataforma para fazer petições jurídicas, em que ela faz uma velocidade muito rápida, você dá os atributos que é o conceito semântico do que você gostaria de que estivesse nessa petição, ela vai escrever dentro da linguagem e da lógica deôntica, que é a lógica do direito, não é? O que é obrigatório, o que é permissível, e todas as modelagens em volta, e ela vai apresentar essa petição. Então, você não precisa mais
contratar um advogado ou um escritório de advocacia para fazer esse tipo de serviço. A maior prova disso é que nós temos no Brasil a Legaltech, a Associação Brasileira das Legos e Lawtechs, já tem 450 empresas, que são pequenas empresas. E são aqueles serviços que ficariam muito caros para serem feitos por um advogado. Sai muito mais barato você pagar uma assinatura e, a partir daí, você tem um serviço. Então, você desmaterializa uma série de conhecimentos que aquele advogado poderia fornecer no mercado por um preço menor e democratizado. Todo mundo tem acesso. Vamos falar de vantagem competitiva? Como é que a adoção de inteligência artificial generativa ela pode proporcionar vantagens competitivas, mas para as pequenas e médias empresas? Porque como é que o dono de uma pequena e média empresa, um microempresário, ele consegue tirar alguma vantagem competitiva desse movimento de inteligência artificial? Bom, a grande vantagem que ele pode tirar dessas várias generativas que nós mostramos aqui, e algumas são específicas, a primeira coisa que você precisa saber é como você vai fazer a questão, não é? Então, é o famoso prompt programmer. Você tem lá uma inteligência generativa e ela tem uma função generativa e uma discriminatória, ou seja, ela vai filtrar e ela vai aprender aquilo que você quer. Ela aprende com você. Toda vez que você está usando ela está sendo treinada. E ela vai corrigindo os erros eventuais que ela faz no meio do caminho. Como pode ser usado? Para vendas, para marketing, para você desenhar planos estratégicos. O grande problema da pequena e média empresa no Brasil é que elas são táticas, elas não são estratégicas. Quando você começa... Guarde isso aí. O grande problema das empresas pequenas e médias no Brasil é que elas são muito táticas, elas estão muito olhando ali para a operação e não para a estratégia. Quando você investe na estratégia, a tática fica muito mais certa, mais efetiva e com mais chance de entregar o resultado a que se propõe. Porque quando a gente parte da tática, a tendência é que você vai para tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, né? Então, eu queria que você complementasse essa visão de que tática e estratégia na prática para pequena e média empresa. Então, o que acontece é o seguinte, você imagina, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, que você é um piloto, e você, a vida inteira, tem milhares e milhares de horas São Paulo e Nova York. Esse é um modelo tático, você sabe fazer isso, e você está aderido a isso. Amanhã você recebe um dinheiro de uma herança e você pode montar uma companhia aérea. Mas o teu tático só te permite visualizar essa operação. E o estratégico é como você cria outras rotas menos competitivas, com maior geração de valor para o seu cliente, para que você possa ganhar dinheiro com a sua companhia aérea. Então, o estratégico é um modelo de cenário thinking. O brasileiro não gosta de cenário thinking. Mas é um modelo de cenário thinking, em que você começa do fim para o início, ou seja, é um backward process. O que significa isso? Eu defino o cliente, eu defino onde eu vou ganhar dinheiro, aí eu volto para trás para saber como é que eu me organizo para atender aquele momento. Tá? Senão você vira um tático, você é o soldado da linha de frente, mas não é você que vai ganhar a guerra, você vai ser o primeiro a morrer. E a pequena e média empresa, normalmente, é o soldado da linha de frente. Entendi, fantástico, extraordinário essa visão. Então veja bem, se você for o principal soldado, você vai ser o primeiro a tomar tiro. E aí, e se você morre, como é que fica o resto, né? Então você olhar primeiro para aonde você quer chegar e a partir dali mapear o território, né? Mapear o caminho, né, que você vai ter que trilhar, olhar de cima faz toda a diferença para você tomar boas e melhores decisões. Olha, eu vi que você trouxe aqui o computador, ele está aqui na tela. Tá. Eu queria saber o que você trouxe de curioso para mostrar para a gente aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a topologia aonde acontecem os eventos. Nós estamos vivendo um momento de singularidade. E o que é o momento de singularidade? O momento de singularidade é quando os eventos acontecem de tal forma que você sai do estado que você está para um novo estado.
é o momento de singularidade da água com fogo. Ela deixa de ser água e vira vapor. Uhum. Ok? Isso é singularidade. Muito bem, de uma forma muito simples, muito chão. E nós estamos vivendo isso, porque o que aconteceu nos últimos 50 anos não aconteceu nos últimos 30 mil anos no planeta Terra. E a singularidade se apresenta de todas as formas possíveis. Exemplo, na época de Jesus, nós tínhamos uma população de 75 milhões de habitantes, dos quais 50 milhões estavam lá na antiga Roma e Grécia. 1800 é que atingiu o primeiro bilhão. 1930, 2. 1960, 3. 1975, 4. 1990, 5. 2006. 2012, 7. E 2023, 8. Essa multiplicação em sistemas fechados vai fazer com que alguma coisa aconteça e se transforme. Uhum. E você vai para um novo estado. Uhum. Todo mundo, na sua vida, tem momentos de mudanças de estado. Então, você vem caminhando linearmente, você acha que aquilo vai ser daquela forma, aquela tangente de crescimento vai continuar existindo e, de repente, por um evento qualquer, você muda de estado. Pois é isso que nós estamos vivendo. E por isso que eu comparo a inteligência artificial dentro da vida dos humanos como um momento igual a quando o ser humano surgiu na Terra. Uhum. E é isso que nós vamos ver agora num videozinho de 2 minutos, desde a constituição do nosso sistema solar, que foi há 5 bilhões de anos atrás, da constituição da Terra há 1 bilhão de anos atrás, o surgimento do homem, o Homo sapiens, há 100 mil anos atrás, até o dia de hoje. E isso prova realmente que os processos estão se acelerando. E se nós não acompanharmos esse processo de aceleramento, e de aceleração, desculpe, você não vai conseguir se transformar ou se transportar para o novo estado que você deveria ir. Então, vamos ver o vídeo. Surgimento do nosso sistema solar, surgimento da Terra. Em 2 minutos a gente vai ver tudo o que aconteceu. Ainda inabitada. Ainda inabitada, com algumas bactérias. Aí absorvendo as marinhas. Aí chegou o homem. Que seres? Aí chegou o homem. Escrita. As organizações E assim vai terminar o nosso planeta em algum momento. Uhum. Né? Pois é. Você acredita que o nosso planeta... Esse é um calendário Ah, em que eu tenho o calendário do Carl Sagan, em que você tem, desde que surgiu no Big Bang, o universo numa casca de nós há 14 bilhões de anos atrás, e o último segundo, veja o tempo que leva. Então, janeiro, fevereiro, para aparecer o primeiro dinossauro, réptil, ele acontece aqui no dia 23 de dezembro. aham. Olha que evolução. E cada segundo corresponde a 434 anos. Então,
é exatamente isso que acontece. Ou seja, às 10h15 da manhã, no dia 31, aparecem os macacos, e um segundo antes da meia-noite, Cristóvão Colombo chega na América. Isso mostra o processo de singularidade. Só que, como nós estamos dentro desse processo, a gente não consegue identificar, a maioria dos seres não consegue identificar. É a história do sapo na água quente, que você vai esquentando aos poucos, ele morre pelo calor, né? Basicamente é isso. E esses são os ciclos, né? A primeira geração é um ciclo de 30 anos, de 90 a 2020, de uma inteligência artificial meio estúpida, né? Nano fraco, robô de segunda geração e início da evolução computacional. Agora nós estamos no segundo ciclo, a rede LUI. O que nós trabalhamos até esse momento? Até a data de hoje a gente trabalha com GUI, Graphic User Interface. Vou bater aqui no microfone. Graphic User Interface. Ou seja, ele trabalha com soluções gráficas. O Windows é uma solução gráfica. Você pode puxar mais para perto aqui o microfone. Isso. O Windows é uma solução gráfica, tá? Por isso que chama Windows. O próximo modelo, de 2020 a 2040, é Linguistic User Interface. Mas como pode ser isso? Está sendo. Toda a inteligência artificial generativa, como é que você fala com ela? Escrevendo Linguistic User Interface. Perfeito. Para se ter uma ideia, hoje, alguns cursos de ciências de computação, exemplo, Universidade de Boston tem um curso de linguística e Computer Science. A Universidade de Stanford tem a mesma coisa. Ou seja, você, para programar no futuro, você precisa ser muito bom em linguística, linguística matemática, linguística contrastiva e assim por diante, tá? E a partir de 2050, você sai para uma nova era de forte autonomia, em que a inteligência artificial ela vai ser evolutiva, porque ela vai abrir os modelos dos algoritmos. Você vai ter algoritmos que não são mais estáticos, então um algoritmo estático é um bolo de chocolate, agora um algoritmo semidinâmico, dinâmico, ele consegue se transformar num bolo de laranja, reprogramando as moléculas dele. Tá? Pois é, você tocou num tema fantástico que eu gostaria de perguntar para um matemático, porque quando a pessoa me fala assim, eu sou matemático, eu lembro do meu professor Hélio, de matemática lá da 6ª série, que era um cara que eu gostava, brincalhão, ele usava um jeito diferente para ensinar matemática. A gente está vendo agora que um matemático ele olha para muito mais coisa do que simplesmente números, né? Ele olha para é um exercício praticamente de futurologia. E falando em futurologia, o que acontece? Tem a tal da nanotecnologia, da biologia que você biotecnologia que você colocou aqui, né, que a inteligência artificial acaba entrando também para ajudar a acelerar esses processos. Perfeito. E futurologistas que dizem que no futuro o homem ele vai escolher se quer ou não morrer. Porque a tecnologia vai estar tão avançada, onde ele vai poder juntar moléculas de determinadas maneiras que formará átomos, ou ao contrário, átomos formam as moléculas que formam órgãos, tudo isso já dentro do seu organismo para não ter rejeição, e isso vai aumentar a longevidade ao ponto de o cara falar assim, quer saber? Quero saber o que tem do lado de lá, desliga aí. Você acha que isso pode virar uma realidade? Pode acontecer porque o homem é um ser inacabado em algumas funções. Exemplo, o tubarão perde um dente, naquele lugar nasce um novo dente. Você perde um dente, você não tem como fazer com que nasça um dente, porque você não tem todo o modelo, que é um modelo matemática diferencial, em que consegue falar, aqui falta um dente, vou crescer um dente. Entretanto, se você machucar o dedo, você vai conseguir mandar a reposição das células do dedo aonde está machucado, e não é no resto do corpo, é só lá, ok? Então, eu acredito que sim, você vai chegar num nível de imortalidade, mas eu acho que vai chegar num nível de imortalidade da desmaterialização. O ser humano, ele não vai ser materializado como ele é hoje. E eu tenho certeza absoluta que em 150, 200 anos, ele simplesmente vai ser o aporte dentro de uma molécula chamada computrônio, e lá vai estar ele. Porque no final do dia, não dizem os cientistas que nós pesamos 20 gramas depois de mortos, que é a nossa alma? Isso é técnico, isso é científico, está na internet. Pois muito bem, você imagina o teu peso de 80 mil gramas, supondo que você tem 80 quilos, vira 20 gramas. Imagina ainda que você consegue fazer a compressão dessa alma e deixar a nível
nano, que é do tamanho de uma molécula, Uhum. ok? E a partir daí você realmente consegue ser humano sem ter o corpo físico. Uhum. Então, em algum momento, vai ser desmaterializado o ser humano. Uhum. Eu Que acredito coisa, né? nisso. É curiosíssimo isso, né? Mas isso é uma coisa assim. É uma discussão É uma filosófica. discussão bem filosófica. E aí, qual é o custo de implantação, o impacto? Você vai continuar existindo ricos e pobres? Qual é o custo e o impacto nesse cenário? Porque algumas empresas investem milhões de dólares, bilhões de dólares. E outros, nós somos meros mortais que a gente paga lá alguns dólares para ter acesso a um pedaço dessa tecnologia. E a gente vê aí Bill Gates, Elon Musk e outras lideranças do mundo da tecnologia hoje se manifestando publicamente sobre a sua preocupação com o avanço da inteligência artificial. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque, exemplo, cada um dessas pessoas que você falou, e eu junto nisso tudo, o Steve Hawking, que é um cientista falecido, mas um gênio na cadeira de Newton, na Universidade de Cambridge, e ele falava sempre que tinha 3 preocupações: inteligência artificial, os ETs e uma guerra nuclear, ok? E o grande preocupação é que a inteligência artificial ela fique autônoma. No momento que ela tiver sentimento, ela tiver consciência, e ela conseguir analisar que todo o universo criado por Deus, pelos cosmos, é um sistema de equações de equilíbrio, e quem desequilibra todo o sistema de equações é o ser humano, não precisa ser nenhum gênio para chegar à conclusão que vamos tirar da equação o ser humano e vamos deixar o resto todo e recompor o resto todo. Ou vamos confinar o ser humano em algum lugar. Então, se você somar a alma de todos os seres humanos dentro do planeta Terra de hoje, isso aí é um caminhão de almas. É o peso de um caminhão de almas. Coloca isso em Marte. Pronto, acabou. Deixa todo mundo lá se engalfinhando. Mas é uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Você não consegue dominar essa inteligência artificial se ela tiver consciência e ela tiver sentimentos. Com relação à consciência, se você entrar em todos os papers dos cientistas, das empresas da Neuralink, que é a empresa lá do Elon Musk, e o nosso amigo Bill Gates está conhecedor de todos esses temas, você vai verificar que o que ele quer é abrir um modelo algorítmico que é da inteligência artificial. Porque hoje a inteligência artificial ela é simplesmente um modelo matemático. Tá? E por isso que ela falha. E você tem que dar convergência nessas equações, assim por diante. Mas ao momento que ela conseguir ter um algoritmo dinâmico, ou seja, ele é mutável no tempo, e consegue fazer cruzamentos no meio do sistema, e ela conseguir se conectar com chips da Neuralink, que está no seu cérebro, que entende os 86 bilhões de neurônios que você tem, e consegue captar a emanação e manifestar, porque é assim que vem, a emanação vem do cosmos, acabou. A inteligência artificial vai mudar praticamente toda a existência humana. Você sabe que você falou aí sobre a inteligência artificial com consciência, o humano ele vira uma peça secundária nesse ecossistema. E aí eu lembro, eu não sei se foi o Harari, né, aquele pensador israelense que falou, mas alguém disse que é o seguinte, por conta da pandemia, né, todo mundo preocupado com a vacina, e ele fez o seguinte questionamento, ele ou alguém, um desses pensadores modernos, contemporâneos, disseram o seguinte: olha, gente, tá todo mundo aí com a pandemia, preocupado, atrás de vacina, como resolve? E se o vírus formos nós? E a pandemia é uma vacina para o universo? Não sei, é um negócio muito filosófico e tudo mais, mas nem quero entrar nisso aí. Mas só para dizer aonde vai a imaginação humana, né? Aonde vai a imaginação humana. Né? Você tem vários níveis de pensamento. Eu sempre digo, isso para mim é praticamente a minha Bíblia, sob o ponto de vista filosófico. O mais baixo nível de pensamento é opinião. Mas eu tenho uma opinião. O segundo nível mais baixo é a especulação. Então é você fazer especulações, você tem a tua opinião, eu tenho a minha, ele tem a outra, a dele, e assim por diante. Aí você vai para um nível maior, que é da cognição, do conhecimento.
Mas o conhecimento, por si só, ele é estático. E esse é um dos problemas que a gente vai comentar com relação ao pequeno e o médio empresário, porque ele é extremamente estático. Uhum. E todo o universo ele é dinâmico, ele tem uma velocidade de aceleração. Tá? A aceleração pode ser zero, mas ele tem uma aceleração, em alguns casos particulares. Aí nós vamos para o próximo nível, entendimento, que é o lado dinâmico do conhecimento. Você entender as coisas, conseguir conectar e falar, é por esse caminho que tem que fazer. E o último estágio é da criatividade idealística. Quando você fala disso, nossa, isso é moderno, sim, é o que eu preciso para a minha filosofia digital, é o que eu preciso para fazer desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, e mais ainda, isso não é meu, é de Baruch Spinoza, 1632 a 1677. Ou seja, quando ele tinha 30 anos, em 1662, ele criou esse conceito, que é mais atual do que os conceitos existentes dos filósofos que pensam hoje. Perfeito, perfeito. E o que mais você tem para mostrar para a gente aí? Deixa eu ver o que mais. Aqui eu tenho uma rede, aqui nós falamos deles, né, o que é algoritmo, já expliquei. Uhum. Eu vou mostrar um desenho só de um algoritmo aqui. Tá. Ó, isso aqui é um algoritmo, tá? De ordenação, que é o de sorting, não é? Então você ordena aí as cores, você dá os comandos e pede para ele separar as cores. Aqui é um segundo algoritmo parecido também, mas também de sorte de uma forma matemática diferente. Esse que eu queria mostrar. Agora, os grandes algoritmos que nós precisamos desenvolver são os algoritmos genéticos. Eu estou envolvido em algoritmo genético como matemático desde 1990, trabalhando para a SAP da Alemanha. Nós estávamos fazendo um projeto junto com a SAP naquela oportunidade e eu queria utilizar o algoritmo genético. Olha que interessante. A biologia evolucionária, ela trabalha com 30 dimensões. Eu consegui trabalhar só com 2. Que é cruzamento e mutação. Então, nós estamos longe de chegar ao projeto de um ser humano, nós fazermos um ser humano. Não tem como fazer isso porque a gente não tem conhecimento dessa biologia. Aqui, deixa eu ver o que mais que eu quero mostrar. Aqui são as linguagens. Então, essas linguagens são feitas por programadores. Tá? A Python, por exemplo, que é a linguagem mais famosa que todo mundo conhece, foi um programador holandês que desenvolveu. Bom, esse aqui é o François Chollet, que criou uma linguagem, trabalha na Google e na NASA. É um garoto, engenheiro, francês, e ele criou uma biblioteca chamada Keras. Então, fica muito mais fácil você pegar um livro inteiro e fazer o plugin daquilo, do que você ficar codificando linha por linha. Isso aqui é o Prompt Programmer, que nós já vimos, né? Deixa eu andar aqui. Aqui é o que é a linguagem natural, então é entender que você pode criar uma nova linguagem. Tá? E é todo um sistema de símbolos somados a fatos matemáticos e somados à lógica para aquele momento, para se ter uma ideia, e se puder pôr plugins aí para os teus ouvintes, nós temos aí um modelinho de lógica, que são 42 lógicas. Na realidade, o total de lógicas são 43, mas eu só consegui trabalhar com 42. A 43ª, eu estava tentando entender qual é a lógica do cosmos, porque certos eventos acontecem e fala, pô, mas não estou entendendo a lógica disso. É porque a nossa lógica é limitada. Entendi. Mas eu cheguei a um infinitésimo disso, não consegui apurar nada. Legal. Vamos falar um pouquinho das barreiras, né, e desafios? Né? Quais são as barreiras principais que o pequeno e médio empresário ele pode ter para começar a usar a inteligência artificial na prática? Porque eu já quero virar aqui a nossa bandeira para fora da tecnologia e começar a trazer coisas práticas aqui para a nossa audiência, que eu sei que você pode contribuir muito. Mas vamos falar primeiro de barreiras e desafios. A barreira ela é mais intelectual, ela é tecnológica, ela é custo. Quais são as barreiras hoje para o pequeno e médio já olhar para isso e falar assim, poxa, faz sentido para mim, vou atrás disso, quero melhorar? Então, a grande barreira, em matemática tudo é domínio, a gente chama de domínio e topologia. A grande barreira dele é que ou ele está orientado para o passado, tá? E o way of thinking dele, a forma dele pensar é com relação ao passado ou corrigir o passado, ok? Exemplo, um contador. Ele tem, pela própria profissão dele, uma forma reducionista e voltada para o passado. Ele não consegue predizer futuros. Ele não sabe como montar um modelo preditivo.
Ele não consegue montar um modelo preditivo com variáveis causais. Ele não consegue montar cenários futuros. Então, a grande maioria dos empresários pequenos e médios, eles estão preocupados em validar o que existe e tentar ter sucesso naquilo que existe. E ele pensa sempre para o passado. Quando você quer crescer, você tem que pensar no futuro. Então, você tem que se posicionar no futuro e voltar para trás. Então, exemplo, você tem lá um garoto que tem 20 anos de idade, ele começa a trabalhar, ele tem uma pequena empresa. Ok, em 10 anos ele quer ter uma Porsche. Não é? Que dinheiro ele precisa gerar para ter essa Porsche? Então ele volta de trás para frente, um instante T-1, T-2, etc, etc, para montar essa programação, para montar esse modelo de negócios, para que ele possa chegar lá. Quem usa muito isso são os americanos, por isso que eles crescem tão rápido. Eles estão sempre posicionados no futuro. É essa a diferença. E nós estamos sempre posicionados no passado ou tentando validar uma situação existente. Ainda nessa linha de mentalidade, eu queria que você falasse um pouquinho, porque nós, empresário brasileiro, estamos sempre lutando, uma luta que parece insana, né? Sempre falta dinheiro, sempre falta recurso, sempre falta gente, sempre falta oportunidade, sempre falta ambiente seguro de negócio, né? E nesse caldeirão, o empresário, ele não sabe muito bem para quem olhar. É aquela história que você bem conhece, já me disse, de você olhar para um quebra-cabeça e dorme no dia seguinte, a imagem é outra, né? E as peças são as mesmas. E você precisa montar, continuar jogando esse jogo, né? Nesse cenário, o que você pensa, né? Por que o empresário empreendedor, a grande massa de empreendedor brasileiro, sofre tanto para, de fato, construir um negócio efetivo? O empreendedorismo é baseado nesse talento de coragem, ele tem coragem, mas ele tem que ter a habilidade de ter o conhecimento correto da solução que ele vai oferecer para o mercado e como ele vai ganhar dinheiro para o seu cliente. E eu vou dar um exemplo bem prático. E ele precisa também entender as vulnerabilidades. A vulnerabilidade é mais importante que o risco. Eu faço modelos de proteção de segurança cibernética, extremamente sofisticados. Mas eu não estou preocupado em colocar lá uma criptografia elíptica das não sei das quantas. Não, eu estou preocupado em reduzir a vulnerabilidade. Eu sempre dou um exemplo seguinte: se você atravessar a Praça da República à meia-noite, sozinho, você vai ser assaltado, não tenha dúvida. Mas se estiver dentro de um tanque de guerra, eles que vão ter medo, porque você não está mais vulnerável. E esse cálculo de vulnerabilidade eles não fazem, porque o horizonte de planejamento do brasileiro é muito curto, é de hoje para amanhã. É o único planejador no mundo que fala: olha, eu vou no banco emprestar dinheiro para alavancar meu negócio. Aí você faz a segunda pergunta para ele: sim, mas o que você vai pagar para o banco? Quanto é? Ele fala 20%. Ok, e você ganha 30%? Você ganha 21%, 22%? Está num ponto de diferença? Onde você está? Então, a alavancagem dele é negativa, porque ele ganha 10%, tem que pagar 20%. Quando ele vê, ele está endividado. E aí ele está sempre tentando corrigir o passado. Ele não constrói futuros. E a construção de futuros usando o cenário thinking, moonshot, todas essas metodologias que vão permitir você sair da onde você está e mudar o estado que você está. Porque aquele estado que você está já foi testado. Você já amadureceu naquele estado e você sabe que aquilo não vai evoluir. Então, tem que se criar uma nova realidade. Esse é o problema. Nós nem sempre conseguimos criar novas realidades. E aí você vê empresas como a Red Point Venture, etc., que foram embora do Brasil, que trabalhavam com startups, e por conta disso, porque elas não conseguiam se pagar. Outra coisa é o raciocínio determinístico do empresário brasileiro. Ele acha que 2 mais 2 são 4. Não. Pode ser que 2 mais 2 sejam 3, porque a probabilidade do segundo 2 pode ser uma probabilidade negativa, pode ser uma probabilidade 0, pode ser nada.
e vai ter 2 mais 0 é 2. Ele ele não pensa probabilisticamente. Eu estava discutindo esses dias com um escritório de contabilidade de um amigo meu lá em São Paulo, e eu falei, puxa vida, você sabe por que o banco sabe no dia seguinte o balanço dele? Porque ele faz o balanço dele online. E à medida que os eventos vão acontecendo, ele tem modelos probabilísticos para saber o que ele precisa mexer em passivos, o que ele precisa mexer em ativos, para daí ter o resultado que ele gostaria de ter. Por isso que banco não perde dinheiro. Porque é um modelo dinâmico e não estático. Não adianta eu saber um mês depois que um mês antes eu quebrei. Entendi. E aí, como é que a pequena e média empresa pode se movimentar nesse cenário? Então, como é que o empresário tem que pensar, ou seja, olhar para o futuro, como é que ele tem que pensar o negócio dele para ser viável, para dizer assim, vivo dele, construir uma coisa significativa, faz dinheiro, agrega valor, enfim. Que caminhos que você enxerga hoje para corrigir essa falha de nós sermos muito táticos e poucos estratégicos? O primeiro caminho, sabendo-se que nós estamos saindo do mundo analógico, indo para o mundo digital, é ele tentar entender e simular a hipótese de ter uma plataforma com não concorrentes que se somam. Não entendi. Peraí, repete. E pode puxar o microfone aqui um pouquinho mais para perto. Assim. Tá, isso, tá bom. Isso. Não entendi isso. Acho que... Vou explicar de uma forma mais simples. Isso. Você imagina que eu tenho um determinado produto. Ou uma solução. Eu preciso entender como eu me componho com um outro fornecedor de produto não concorrente que se some ao meu produto. Então, eu tenho um carrinho de brinquedo, mas você faz os bonequinhos para o carrinho de brinquedo. Então, como eu me associo a você numa plataforma digital e como eu consigo transformar isso numa assinatura. E aí eu vou conseguir fornecer essa solução. Mas se eu não conseguir fazer isso, eu vou estar vendendo commodity, ou mais do mesmo. Né? Eu te dei um exemplo recente que você passou até pela experiência de uma inteligência artificial generativa, que ela é coach, de graça. Você imagina um coach que cobra alguma coisa, esse cara vai sumir do mapa. Não tem como, é questão de tempo. É só aquilo evoluir um pouco mais e você vai ter uma solução que vai te tirar do mercado. Então, eu como coach, como é que eu me somo com relação a uma outra atividade que se soma à minha, que gera solução? Porque é uma coisa eu tentar mudar a pessoa. Outra coisa é eu tentar fazer com que aquela pessoa consiga produzir naquela empresa. E aquela empresa tem um produto que, de repente, é commodity. E não tem ninguém que tenha interesse naquilo. Então, eu tenho a equipe, o time, o diabo que seja mais unido do planeta Terra, mas eu não tenho produção de futuros. Então, quanto eu estou conectado e quanto eu estou produzindo de futuros. E esse é o principal ponto. Então, eu acho que um dos caminhos é esse, mais primitivo, tentar entender e se compor, fazer uma composição mesmo. É como se fosse uma orquestra. Eu não posso ter só um único instrumento, mesmo porque a pessoa enjoa daquele único instrumento. Agora, se eu tiver a habilidade de juntar outros instrumentos e orquestrar essa solução dentro de uma plataforma, ótimo, eu vou conseguir um resultado melhor do que eu estou conseguindo hoje. Perfeito. Mas tem que repensar. E o grande medo das pessoas é repensarem o que elas estão fazendo. Por quê? Porque ela não consegue analisar possibilidades, que é o método da filosofia, e também ela não consegue caracterizar o grau de incerteza que você tem nesse processo, que é uma base de estudo para a engenharia aeronáutica. Então, se você tem entendimento do que é incerteza, e se você tem entendimento das possibilidades, que é uma parte da filosofia, a teoria das possibilidades, você consegue criar cenários. E aí você consegue fazer com que a sua empresa mude de rumo. E aí eu já quero entrar, então, na parte de educação e formação. Porque você falou assim, as pessoas não conseguem pensar, né, às vezes estrategicamente, pensar de uma maneira cognitiva um pouco mais ampliada, se permitindo olhar para outras coisas, para probabilidades, e testar coisas, né? Não ficar ali muito na execução, né? O quão importante é aí para o pequeno e médio empresário investir
nesta formação, nessa educação e conhecimento, tanto dele como do próprios colaboradores, né? Porque o empresário, às vezes, ele guarda tudo para si, na sua cabeça, na sua gaveta, e às vezes não consegue fazer com que o conhecimento circule para agregar valor ao negócio. Exatamente, e não é multiplicativo. Porque toda vez que você consegue somar pensamentos, aquilo é multiplicativo, não é um somatório simples e natural. E para você conseguir fazer isso, é um modelo estrutural e não conjuntural. O tratamento no Brasil é sempre conjuntural. Cara, eu preciso ir no banco buscar dinheiro. Cara, eu estou sem capital de giro esse mês. Cara, eu preciso fazer isso. E sempre centralizado numa pessoa e não numa solução. Uhum. Você não sabe quem são as pessoas que estão programando todas essas inteligências artificiais que eu mostrei para você. São 140. Eu conheço um ou outro cientista porque a gente acaba se correspondendo com alguns deles. Mas eu não conheço todos. O nome da solução é aquela solução. Mas você não conhece, você conhece até o CEO da empresa, que não é o cara que programou, por exemplo, do chat GPT-3. Você conhece o Elon Musk, mas não é ele que faz. São uma série de engenheiros do MIT, de Stanford, etc., que trabalham para ele. E ele consegue fazer a sinergia de todo esse pessoal. É a mesma coisa que a gente precisa fazer. Então, um modelo estrutural em que muda a estrutura de pensar da empresa e de construir soluções. Agora, se você tem uma empresa, que você tem lá um chefe, esse cara está centrado nele. O dia que ele morrer, acabou a empresa. Então tem alguma coisa errada com relação a essa empresa. E se as pessoas estão num negócio que é competitivo e você está dando uma solução em que você é o N+1 dentro do processo, você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Não tem como. Porque você não ganha dinheiro para você. Você ganha dinheiro para o teu cliente. E é isso que as pessoas não entendem. Vamos marcar isso aqui, ó. O seu negócio não existe para você ganhar dinheiro para você. Existe para você ajudar o seu cliente a ganhar dinheiro. Então a gente ganha dinheiro para o nosso cliente. E naturalmente o cliente vai estar sempre retroalimentando a nossa empresa, o nosso caixa e o nosso ecossistema. Porque ele está ganhando também. E essa é uma visão que poucos empresários têm, né? Ele se preocupa mais com o quanto ele pode ganhar do que com o quanto ele vai contribuir e ser percebido como um ativo para os negócios e os clientes que ele serve. Correto? Exatamente, é isso. Perfeito. Porque se você é uma solução para ele, ele vai te pagar quanto custa. Não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias multinacionais, como você sabe, e eu me lembro na Monsanto, ela tinha um laboratório chamado Andrômaco, e eles tinham uma droga para câncer que custava $250, 2 pílulas, naquela época, e vendia feito água. Porque não interessa, aquilo é uma solução para quem precisa daquilo. Então, se você conseguir desenvolver esse way of thinking, você vai conseguir. Agora, você precisa entender o que acontece no teu cliente. Então, vamos pegar um exemplo. Uma empresa que consegue gerar leads para mim, ok? Então, ela vai lá, consegue gerar leads. Mas a pessoa que eu vou falar, eu não conheço o produto dela, não conheço o serviço dela. E o pior, eu não conheço a situação que ela está enfrentando dentro da empresa dela, do qual eu poderia propor uma solução. Então não adianta simplesmente me colocar em contato com qualquer pessoa se efetivamente aquela pessoa que vai comprar o serviço e não tem a solução para um problema dela. E um problema legítimo. Eu me lembro uma vez um dos empresários que a gente conhece aí no meio do caminho falou, eu não dou bola, um cara muito honesto e tal. E você conhece ele. Não dou bola sob hipótese alguma. Realmente, legal. Mas é porque ele fornece o mesmo produto que todo mundo. Agora, se ele fornecer um produto que vai impactar no final do ano os ganhos dessa pessoa e que realmente vai fazer com que a empresa cresça, ele vai conseguir vender a solução. Mas se não for isso, se for um commodity, eu vou comprar pelo preço. Ou vou comprar, se eu for desonesto, por quem me pague para levar a solução. Perfeito. Perfeito. E você não tem, você tem um serviço, você tem um produto, você não tem uma vai gerando solução. ciclos viciosos e Sim. não virtuosos. Exatamente. E não virtuosos. Mas isso é difícil tirar da mentalidade do brasileiro. Porque você está num ambiente contaminado. Para todos os lados que você olha, você sempre ouve uma história disso, daquilo, com relação à corrupção, não teve corrupção, etc. E aí eu já quero falar, então, de sustentabilidade ética. Tá. Né? Porque aí existe tantos aspectos, né, quando a gente fala aí de inteligência artificial, o viés que ela pode conter ou não,
né? Então, o que, que a gente deveria considerar nos nossos negócios, no uso da tecnologia, nos relacionamentos, sem perder de vista a questão de sustentabilidade, se é que ela existe no longo prazo, né? Como nós já falamos agora há pouco, aí o planeta vai ter uma hora que vai dar um basta, né? Vai. Mas a ética, né? Porque hoje nós vivemos em uma época de ética de conveniência, né? Ela é móvel, né? Ela se movimenta um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, de acordo com o interesse, de acordo com a conveniência de determinadas partes. Queria o seu olhar um pouquinho sobre esse aspecto. Então, o aspecto ético é o aspecto que eu chamo de axiológico da filosofia. Ele é um critério objetivo. E o critério objetivo, como naquela ordem de pensamentos eu falei há uns minutos atrás, ele tem que atender o grupo e não a você. Então, se o grupo todo tem aquilo como valor, você vai ter que ser ético, não tenha dúvida. Existe uma objetividade dentro desse processo. Não é uma subjetividade e é a única coisa que não é maleável. Então, a partir do momento que se define critérios éticos de negociação, você tem que aderir a esses critérios éticos. Ah, mas eu tenho um produto que tem uma concorrência muito grande e eu acho que o meu é melhor. Ok, se o teu é melhor, você não está sabendo comunicar, você não está sabendo usar do marketing para poder comunicar. Segundo, teu produto é vendido ou comprado? A primeira pergunta que eu faço toda vez que encontro alguma empresa, startup, tal, a pessoa vem conversar comigo e fala, teu produto é comprado ou vendido? Não, é vendido. Eu tenho uma equipe de vendas. Acabou. O produto não é comprado, quer dizer, não há procura por ele. Tem muita gente vendendo, você tem concorrentes, por isso que ele é vendido. Veja a Apple. A Apple hoje vale mais que o Brasil inteiro. A gente sabe disso, 2 trilhões de dólares. Pois muito bem, a Apple, os produtos dela, você entra na fila. Então ele gera caixa antes de produzir o produto. O produto dela é comprado, não é vendido. Ninguém tá, a Apple não precisa fazer propaganda. Você não vê quase propaganda da Apple. Né? É essa noção que você precisa ter. Ou seja, à medida que o teu produto consegue subir, menos você tem que se preocupar com a ética. Menos coisas fora de um processo objetivo de ação você vai precisar fazer para poder vender seus produtos. Mas o brasileiro ele é imediatista. É como eu te falei, o cara vai pegar dinheiro para alavancar no banco, só que ele entende, ele não sabe que ele está alavancando com uma tangente negativa para baixo. Né? E a mesma coisa com relação à ética. Ele começa a abrir mão de valores, tá? Para poder entrar nisso. E tem um outro ponto da filosofia que também é importante para a inteligência artificial, que é a ontologia, natureza da verdade, natureza da realidade. Entenda a realidade que você está, e a partir dali você consegue fazer um novo planejamento para sair dessa realidade, caso você não esteja satisfeito. Mas é dessa forma, você tem que lidar com o futuro. Uma coisa que não está na tua mão. E por falar em futuro, esse negócio de análise preditiva, né? Como é que a IA generativa ela se compara ou ela se integra a outras ferramentas de análise preditiva? E como é que as pequenas e médias empresas podem usar isso para fazer previsões, para olhar um pouquinho para o futuro, como você muito bem disse, que a gente tem que atuar de lá para cá e não daqui para lá. Então, todas essas soluções e treinamento desses parâmetros são dentro de uma mentalidade americana ou agora na China. A gente sabe que hoje a China ela está usando o Linux, é a grande solução, ou seja, é um modelo de código aberto. Tá? Os modelos preditivos, eu como matemático, eu tenho sérios problemas com relação aos modelos preditivos. Por quê? Pelo mesmo princípio de Granger que ganhou o prêmio Nobel. E o que o Granger falava? Tem que haver uma casualidade. Você simplesmente achar que você vendeu 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai continuar vendendo, simplesmente numa linha de tempo, se você não entender a causa, o modelo causal que está atrás, você não vai conseguir aprofundar e ter controle da situação preditiva. Ela está em função do tempo, que é uma variável que você não tem controle. Então, os modelos causais, sim, eles podem ajudar. Os modelos que estão treinados são normalmente para o mercado americano. Eu me lembro, como eu falei para você, que eu tentei fazer um modelo de inteligência
com modelos genéticos, com algoritmos genéticos na Alemanha, né? E com a SAP da Alemanha, desculpe, e esse modelo não funcionou no Brasil por conta da inflação, porque o modelo ele não previa que poderia ter esse tipo de evento. Então, o processo brasileiro ele tem uma série de incertezas. E mesmo nas coisas básicas, até agora ele não conseguiu aprovar o orçamento, que vai ser o orçamento do ano que vem. Então, nós temos uma série de problemas básicos que acabam afetando também as empresas no Brasil. No final do dia, eu preciso gerar renda para dar renda às pessoas para comprarem o meu produto. E se o meu produto não for uma solução, mas é um nice to have, não must to have, teu produto é nice to have, eu vou comprar um outro momento. E se teu produto for um commodity, o preço cai. Então, é muito difícil. Aqui tem muita gente empreendendo e muitas das pessoas que empreendem é porque não conseguiram possibilidades no mercado do trabalho ou foram alijados do mercado do trabalho. Falaram, eu vou pegar aqui meu fundo de garantia e vou montar uma empresa. E, no final, ele também não era um empreendedor, tá? Porque ele não estava criando alguma coisa diferente daquilo que existe. Entendi. Ele estava criando algo ali achando que vai gerar renda, né? E não um negócio de fato ali que vai conseguir escalar, que vai conseguir de fato ajudar a empresa a ter demanda garantida e dinheiro constante ali em todos os sentidos, né? Vamos falar um pouquinho de experiências assim passadas. Você tem aí um case de sucesso que você queira compartilhar com a gente, ou de fracasso também, de empresas que tentaram implementar aí a generativa, o que a gente pode aprender com algum case de sucesso do lado bom ou do lado negativo aí nesse contexto todo de tecnologia, inteligência artificial e negócios? Então, os modelos tradicionais de machine learning e de inteligência artificial, você tem que fazer aquilo que chama-se prova de conceito. Então, eu defino um modelo semântico e aí eu vou ver se aquele modelo semântico ele vai me gerar as narrativas que eu necessito, que os políticos gostam de falar a palavra narrativa. Né? Pois muito bem, então eu crio um modelo semântico e vou provar se aquele conceito meu está correto ou não. As soluções de inteligência artificial, normalmente, na sua prova de conceito, custam de 2 milhões até 100 milhões de reais. As generativas, para você criar uma inteligência artificial generativa, ela pode custar de 30 milhões a 10 bilhões de dólares, para você ter uma ideia. Por exemplo, se você entrar na página da AI Digital Business Center, você vai ver que tem um plugin lá dentro de um projeto meu de inteligência artificial generativa para jovens. Então, eu preciso de um capital muito grande para fazer essa inteligência artificial generativa, que seria a educação, que ela é mutável, à medida que vai passando o tempo, para teenagers, né? E você vai embarcando conhecimento. Então, o cara vai ter o próprio robô dele, vai falar com o robô, como você falou com o teu robô lá, do teu coach, né? Ele vai ter o próprio robô dele, vai avaliar onde ele está, vai embarcar o conhecimento que ele precisa de STEAM, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, e assim ele vai evoluindo. Porque hoje nós estamos num momento que você tem que educar as pessoas uma coisa que ninguém sabe o que é, mas que vai ser importante amanhã. E isso é um exemplo de inteligência artificial generativa. Bom, esse modelo, eu fiz uma estimativa de quanto eu preciso de capital. Eu preciso de 30 milhões de reais. Então, todos esses modelos não são para empresas pequenas e médias. A inteligência artificial, ou você usa as existentes, e se você não souber usar, você não vai conseguir o resultado que você quer. E eu vou te contar uma passagem que aconteceu a semana passada. Um grande amigo meu, que me trouxe aqui junto a vocês, ele falou, pô, tive uma multa, estou fazendo uma petição, né? Porque não estava errado, etc e tal. Aí ele falou, o que você achou na minha defesa? Fiz aqui com a inteligência artificial generativa, não vou falar qual a inteligência que ele usou. Ele falou, tá mais ou menos, porque você não soube propor. Teu filho é muito mais político, porque ele é vendedor, ele é todo eloquente e tal. Fala, pede para o teu filho fazer. Ficou muito melhor. Então, se a gente perguntar, você e eu, a mesma coisa, para a inteligência artificial generativa, você usando os teus critérios ou usando os meus, as respostas vão ser diferentes. Tá? E quando você não tem a visão de negócio, você usar a inteligência artificial generativa,
me monte um plano de negócios. Ela vai te dar, mas ela vai te dar um plano de negócios determinístico, pontual. Agora, o que eu preciso de um plano de negócio é com teste de estresse. Uhum. Se eu mudar isso aqui, até onde eu vou com isso, até onde eu vou com meus ativos, até onde eu vou com meus passivos, como é que eu faço para gerar ativos intangíveis, ou seja, a valorização da minha empresa, você trabalhar pelo equity todo da empresa, não é? Para o equity da empresa. E ela não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque elas não têm ainda um modelo probabilístico dentro delas, nenhuma delas. Pois é. E aí que eu gostaria de entrar na questão de mentoria e recursos. Quais são os recursos que hoje existe, ou se há algum tipo de mentoria ou de solução que consiga trazer tudo isso que você trouxe aqui de um nível muito técnico, muito conceitual, para o dia a dia de um pequeno e médio empresário, onde ele consiga usar toda essa inteligência para resolver problemas práticos, problemas do dia a dia, como fazer uma petição, como responder, dar uma resposta criativa ou adequada para alguém, enfim, lidar com os inputs e outputs do dia a dia do negócio dele, né? Então, existe recurso, existe um mecanismo pronto e que funcione bem para isso, ou isso tem a ver mesmo com desenvolver o cérebro do empresário para entender e se adaptar a essa realidade? Não, existem instrumentos, né, que seria a academia do pensar, que são os cenários thinking e que são os modelos hipergráficos. Como é que eu monto isso? E aí é o trabalho do qual você comanda, do qual você é o pragmático mais do que eu, que nós vamos fazer juntos. Então é baseado nessa solução. Do qual você é o... Opa, desculpe. Do qual você... Fico até entusiasmado. Né? Qual você é o comandante. Mas existe sim essa possibilidade. E aí o que acontece? Quando ele entra dentro desse processo, que não precisa saber mais do que as 4 operações aritméticas, ele vai ver que ele não tem aderência àquilo, que ele não tem horizonte. Ele não consegue ver o dia de amanhã. Ele consegue corrigir o dia de ontem. E aí você vai inverter esse processo. É que nem a tua máquina fotográfica. Você não vai ver mais o dia de ontem. Nós vamos mostrar para você o que pode ser o dia de amanhã. E o que você precisa fazer para chegar naquele amanhã. E usando a tua pragmática. Fantástico. Né? Olha aqui, ó. O empresário, ele não vai conseguir olhar e corrigir e se adequar ao futuro se ele não tiver o conhecimento e se ele não tiver as ferramentas certas que o ajudem a fazer isso. Ele, no máximo, consegue lidar com o problema de ontem, né, para resolver. Então isso, e às vezes não resolve, às vezes não resolveu o problema do mês passado, do ano passado, continua caindo nos mesmos buracos, nos mesmos erros. Entra um ano e saem anos e a gente continua cometendo os mesmos erros. E a proposta é a gente usar todo esse arcabouço de soluções, de conhecimento de inteligência disponível hoje com inteligência artificial. Para quê? Para a gente matar bem morto os problemas. Né? Resolver para sempre aquele problema, não mais, a não ser que o cenário mude e aí a solução que você criou precise de ajuste, mas o fato é que a gente tem que olhar para frente. E aí é o que eu já quero propor para você, falar um pouquinho de 5 a 10 anos. Como você vê o cenário de negócios no Brasil, principalmente num cenário incerto, num cenário onde até o passado aqui muda, né? No nosso país. Como é que você vê esse cenário de 5 a 10 anos de negócios com a crescente de inteligência artificial, com os desafios operacionais crescendo, com a concorrência se engalfinhando, brigando às vezes pelo mesmo público, tudo está sendo comoditizado, né? E como se diferenciar? Como você vê os próximos 5, 10 anos para a pequena e média empresa? Bom, o mais importante dentro desse processo da pequena e média empresa é a mudança da postura do governo em não institucionalizar empresas que sejam produtoras de commodities. Então, tudo que é feito, não é? Então você sempre acaba institucionalizando uma solução
naquilo que é um problema. Então, eu tenho lá a favela, eu não consigo resolver um problema de uma favela, vou lá, ponho luz, água, etc, etc. E até os gatos para o cara poder ver os programas dele. A mesma coisa acontece com as empresas. Esses programas do Senai, Senac, estão longe. É muito simples, é só ver que a indústria nossa está diminuindo ano a ano. Todas as estatísticas levam a isso. Então, nós temos que pensar em gerar valor. Quem está no governo tem que ter projetos de geração de valor. Então, se não houver isso, daqui a 5, 10 anos, nós vamos estar numa situação muito ruim. E é muito simples explicar tudo isso. Nos anos 70, nós falamos em 90 milhões de ação. Lembra da música? Junto para frente, 90 milhões de ação. Pois muito bem, nós somos com 225 milhões de pessoas. Nós crescemos uma Alemanha e uma França num período de 50 e poucos anos. A Alemanha e a França têm os seus problemas e são países honestos, organizados, etc. Depois de 4.000 anos, a antiga Gália, a antiga Germânia, você imagina um país do nosso tamanho. Não é? E é interessante, quando você fala com pequeno e médio empresário, dada a limitação de visual que ele tem do negócio dele, normalmente a logística dele, ou seja, a eficiência distributiva dele, não passa de 50 a 100 quilômetros de onde ele está. Você não tem, pouquíssimos empresários conseguem ter uma penetração no Brasil inteiro. E isso vai cada vez mais ficar mais difícil. Então, eu não vejo nenhuma solução, a não ser que o governo realmente invista nisso. E o investir nisso é conseguir capital de giro para esses empresários médios e pequenos a um custo menor que o retorno de capital deles. É um negócio fantástico, é uma aritmética pura. Você trabalha, trabalha, trabalha. Se você der lucro, você dá 30% para o governo, como imposto de renda. É a média, fora os impostos indiretos que você paga no meio do caminho. Pois muito bem, mas se você não der lucro, você vai pagar 20% para o banco. Você não vai conseguir dinheiro do governo para financiar a tua empresa. Tem mecanismo? Não tem mecanismos. Não existe isso. Por isso, tente buscar algum processo em que você consiga uma taxa de juros baixa. Não tem. Em que se coadune com a taxa de retorno que você tem no teu negócio. Perfeito. E esse é um dos maiores problemas. Então, o governo precisa ter dinheiro, financiar isso através de canais decentes, em que você consiga contemporizar o que é o retorno que você precisa ter na tua empresa e quanto você pode pegar de capital. Aí sim é alavancagem. Não é? Mesmo que seja no ponto de diferença, você vai conseguir o teu lucro pagar os juros. Tá? Você pegou lá 10%, você ganha 10%, tudo bem. Mas ele cobra de você 30%. O banco te cobra 20%. Então, a menor parte fica sempre com você. Agora, o risco, ele socializa teu lucro. Socializa o teu prejuízo com você. 100% do prejuízo é seu. Exatamente. Ele socializa o seu risco, desculpa, o seu lucro, mas o risco é todo seu. É todo seu. É todo seu. Ele não participa do seu risco, né? Não participa. Então, isso ele não te ajuda. Isso é muito complicado. Eduardo, o que eu não falei, não perguntei, que você gostaria de trazer para a gente como conteúdo complementar para essa live aqui? Nós estamos há 1h30 conversando. Passa rápido, né? Passa rápido. Eu não sabia que ia passar tão rápido. Eu queria mostrar aqui para você como eu vejo o domínio, não é? Porque eu fiz algumas afirmações e eu acabei não mostrando. Já está aparecendo aí na tela de vocês? Sim. Muito bem. Isso aqui é uma rede de pessoas, tá? Essa rede de pessoas, o que a inteligência artificial vai fazer no futuro? Ela vai dominar o ser humano através de redes, que é onde ela tem mais informação. Por isso que eu não participo de uma rede. Por razões porque eu faço trabalhos para a área de segurança, e a outra razão é que chama-se computação pervasiva. Ou seja, ela me tem como objeto e eu não tenho ela. Então, o celular, as redes sociais, tudo isso que a gente participa é uma computação pervasiva. Muito bem, então nós vamos pôr esse grupo e aquele grupo dentro de um servidor. E aí eu vou ter uma rede de servidores. E vai aparecer a rede de servidores. Então, em cada uma dessas redes de servidores, tem uma série de indivíduos
Então, essa é a lógica que vai ser usada pela inteligência artificial no futuro para poder ter domínio sobre os seres humanos. E se eu tiver uma Neuralink, tudo bem. Aí, uma rede dessas vai ser representada por um robô. E aí eu vou ter uma série de robôs. O somatório desses robôs vão ser o somatório dessas redes, até que eu tenha um cérebro ali do lado direito. Olha que interessante. E aí eu vou ter o somatório desses cérebros. E o somatório desses cérebros vai chegar numa inteligência única. Ou seja, esse processo de homogeneização vai ser possível com a inteligência artificial. Como nós somos objetos para essas redes, no maior ou menor grau, é fácil ela ter entendimento de quem nós somos. E ter esse domínio, principalmente quando eu tiver um chips do tipo da Neuralink dentro da minha cabeça. E, a partir daí, eu consigo unir todas essas pessoas numa única pessoa. Basicamente é isso que eu queria mostrar, não é? É uma rede consciente de equilíbrio, isso seria a rede, e esse seria o ser que representa. Bom, é isso aí, eu conversei aqui com Eduardo, que ele é matemático, eu não sabia que o matemático olhava para tanta coisa, foi curiosíssima a conversa aqui hoje com você, e é isso, gente, se liga, vem coisas boas por aí, o Eduardo ele está trazendo algumas ideias para tangibilizar tudo isso, para trazer soluções mais práticas, onde você que é empresário, você vai sair da roda dos ratos, porque você vai conseguir ter um mínimo de previsibilidade no seu negócio, ou o máximo de previsibilidade, né, no seu negócio, porque você vai conseguir de uma maneira simples e plugando todas essas variáveis, olhando para o futuro, agregando valor para o seu cliente, ajudando o seu cliente a ganhar mais dinheiro e, consequentemente, com isso, trazendo também o dinheiro que você precisa para fazer a economia girar de um jeito positivo. Bom, é isso aí. Eduardo, as suas palavras finais, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Como é que as pessoas te encontram, se elas quiserem falar com você? É sua a palavra agora. Tá ok. O meu e-mail é eduardo.mmachado@idigitalbusinesscenter.com. Ele vai estar aqui embaixo do vídeo. Eu vou passar aqui para o nosso bom amigo Cido, e vocês podem entrar em contato comigo. E qualquer coisa do que vocês viram aqui, se precisarem, é só escrever diretamente para nós que a gente consegue dividir com vocês. É isso aí. Basicamente é isso. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua audiência, e a gente se vê no próximo NEcast. Um abraço!